A Sociedade Espírita Teresinha de Jesus, aqui de Lagoa Vermelha, completou 80 anos de fundação, no dia 25 de fevereiro. Nós convidamos para conversarmos sobre esta entidade e também sobre outros assuntos o atual vice-presidente da Sociedade Espírita Teresinha de Jesus, o psicólogo Flávio Alberto Weber. Prazer recebê-lo aqui e lembrar um pouco também dos nossos dias de radialista, alguns anos juntos, né, Flávio? Mas vamos começar então sobre a fundação do Centro Espírita, não, da Sociedade Espírita Teresinha de Jesus. É um prazer muito grande revê-lo, amigo, né? Como nós falamos daqueles tempos bons do rádio e que a gente guarda na memória com muito carinho. E dizer da satisfação, do prazer de estarmos aqui nesse espaço tão agradável, né? Para falar de algo que nos apaixona muito, que é o Espiritismo e a Sociedade Espírita Teresinha de Jesus, onde estamos vinculados há mais de 30 anos lá nesse trabalho. Como é que você chegou ao Espiritismo, Flávio? Eu fui levado pela minha esposa, na época namorada, que Sim. conheceu a doutrina um pouco antes e ela trouxe, né, essa verdade, toda essa filosofia para a nossa convivência e através dela, então, eu encontrei o Espiritismo. Foi ela uma grande incentivadora e foi a pessoa, digamos assim, que me introduziu, né, nessa filosofia, nessa verdade sobre o Espiritismo. Essa sociedade já é de longa data, 80 anos é um tempo razoável, né, Flávio? É um tempo muito razoável se pensarmos, né? São 80 anos, 8 décadas atuando. Então, a gente já está lá há um bom tempo também, faz parte dessa história, que outros tiveram, para a nossa felicidade, essa iniciativa de trazer para a Lagoa Vermelha, de estar, né, colocando para todos essa oportunidade desse novo caminho que se apresenta na nossa vida. Lembra dos fundadores desta sociedade, Flávio? A pesquisa que nós fizemos há algum tempo atrás, ainda com um dos nossos colaboradores e dirigentes, seu Hélio Carneiro Lobo, então ele trouxe todo um estudo das atas de fundação e lá a gente acabou entrando em contato, né, porque ela começou bem antes de nós, inclusive, nascermos, né? Sim. Então a sociedade ela foi iniciada através de um grupo, o Grupo Espírita Teresinha de Jesus, lá em uma fazenda de André da Rocha, ainda município da Lagoa Vermelha. Lá uma equipe de pessoas, as casas espíritas no geral, elas iniciaram com grupos pequenos, grupos familiares. Então a primeira ata de fundação, ela dá conta do presidente Henrique de Paula Melo, juntamente com seu vice Sinfrônio Nunes da Silva, e um grupo pequeno de pessoas que fundou esse grupo, chamado na época Grupo Espírita Teresinha de Jesus. Esse grupo começa lá na Fazenda São José, em André da Rocha. E como era um fluxo de pessoas que saíam da sede do município para ir a André da Rocha, foi sugerido que trouxessem para cá a sede, né, do grupo e transformassem numa sociedade espírita. Naquela época se chamava ainda Centro Espírita, né? Então ela foi transferida no ano de 46, em 18 de março, para a sede na Benjamin Constant, foi a primeira sede do, da Sociedade Espírita aqui, né, no núcleo do município. Na época era presidente seu Raul Carvalho Fernandes. Já no dia 13 de dezembro de 48, ela mudou de novo de endereço, indo para a rua 15 de novembro. Era um prédio do senhor Antônio Bife, segundo os registros, e era presidente seu Adolfo Barreto Lisboa. Ali onde ela está atualmente, na 14 de julho, foi a primeira sede que foi adquirida em 27 de março de 1950, tendo na presidência seu Rodolfo Arnaldo Trem, né? Ele foi o primeiro presidente da sede própria da entidade. Então ali a casa funcionou regularmente, era uma casa de madeira antiga, até o ano de 71, quando houve um incêndio na Mobilar Móveis, que ficava na Circular, na outra esquina lá, e ali esse incêndio propagou-se por várias residências, inclusive a casa espírita foi consumida pelas chamas. Então um grande mutirão foi feito, né, para a reconstrução aí em alvenaria, como nós conhecemos hoje o centro.
através da ajuda da comunidade, inclusive de muitas pessoas que não eram espíritas e que ficamos sabendo que fizeram doações vultuosas, a própria maçonaria também, né? Ali na figura do nosso amigo querido, Solunde Farioli Pinotti, né? Seu próprio Hélio Carneiro Lobo, seu Edir Tcherri, que a sua esposa, né, já trabalhava na casa espírita. Então, nós tivemos a colaboração de pessoas de outros segmentos religiosos, de empresas, todos sensibilizados com o sinistro e que conseguiram reerguer num prédio muito maior, mais aprazível, mais moderno para a época. Então, entre a construção e a reconstrução do centro, em 72, a própria maçonaria, na Casa Atalaia do Norte, ali fez o empréstimo, se eu não me engano, Atalaia do Norte, ali, né, na José Bonifácio. Sim. Ali o centro funcionou de 72 a 74 numa sala emprestada. E a nossa sede atual volta em 74, né, com toda a estrutura que nós hoje conhecemos, colocada à disposição da comunidade. Então, são mais de 50 anos ali naquele endereço. Então, assim, nós tivemos um pouquinho, né, dessa caminhada da casa espírita, sempre com aquela proposta, né, do espiritismo é uma filosofia, é uma ciência e uma religião que tem como grande finalidade a transformação do ser humano num ser humano de bem, numa pessoa consciente, espiritualizada, que possa seguir o seu caminho, cumprir a sua missão aqui na Terra da melhor forma possível, né? Então, a história do centro, resumidamente, é essa, né? Toda essa trajetória desde a Fazenda São José, transitando por outros endereços até a sede atual, e todo esse trabalho sempre voluntário, gratuito, em favor das pessoas nas suas mais diferentes necessidades, Aldir. Quantos membros são da Sociedade Espírita Terezinha de Jesus? Atualmente nós contamos com 32 associados, né? É um número que se mantém, né? São grupos pequenos, né, que fazem todo esse trabalho. Então hoje nós temos, se não me falha a memória, 32 associados que fazem parte desse grupo, né? Fazem a manutenção da entidade, colaborando com recursos financeiros mensalmente e também desenvolvendo trabalhos, atividades no campo doutrinário, no campo mediúnico também. Poderia, Flávio, nos falar sobre os princípios, os princípios básicos do Espiritismo? O Espiritismo, então, ele é uma doutrina, nós falamos assim, que foi codificada por Allan Kardec. Foi um professor, esse era o pseudônimo usado por ele, Hippolyte Léon Denisard Rivail, lá na França. Ele foi um homem notável, que era católico de origem e extremamente cientista, poliglota, versava sobre vários, né, entendimentos da vida em áreas como a própria língua francesa, onde escreveu livros sobre o ensino da língua francesa, respeitado em universidades, e que passa a pesquisar os fenômenos que começaram a surgir na época na França e em várias partes do mundo, como nos Estados Unidos, aonde por alguma razão nós tivemos fenômenos surgindo em várias partes, como fenômenos das mesas girantes, onde as pessoas saíam para tomar um café num barzinho, para uma comemoração, e aquelas mesas começavam a flutuar. Parece filme de ficção científica, né? As mesas começavam a flutuar, as pessoas não entendiam, giravam no sentido horário, no sentido anti-horário, até que alguém curioso começou a fazer perguntas e tentar entender isso. Alguns amigos estabeleceram códigos, né, dizendo se é alguém que está aí, dê uma pancada. A mesa batia com uma das suas pernas. E convencionaram perguntas para um sim, uma pancada, para um não, duas pancadas. E começaram a perguntar tudo, mas é quem que está aí? É o demônio? É isso? É aquilo? Né? Coisas assim que eram mais curiosas e não chegavam a assustar, né? As pessoas achavam uma brincadeira, chamavam, né, as mesas girantes. Mas como começaram a dialogar, essas mesas diziam que eram seres humanos como nós, só que estavam fora do corpo, que já haviam vivido aqui na Terra, que eram espíritos, eles se denominaram assim. Através de alfabetos colocados, era bem difícil para pegar uma mensagem. Então, você tem nome? Dava uma pancada assim. Teu nome começa com a letra A?
duas pancadas, não, com a B, com a C, assim, iam passando todo o alfabeto. Daqui a pouco surgia o nome da pessoa que estava ali se comunicando, surgia toda uma história, quem era, o que fazia, e amigos começaram desse professor se interessar pelo fenômeno e passavam a se reunir com alguns curiosos para fazer uma espécie de um acesso a essas entidades, uma sessão mediúnica, que foi assim chamada. O professor foi convidado para assistir. Ele disse: Olha, eu não acredito nisso. O dia que me mostrarem que uma mesa tem cérebro, aí eu vou até lá. Não, professor, o senhor tem que olhar isso. É algo sério. É um fenômeno que está acontecendo em vários lugares do mundo e as pessoas não sabem o que é. Mas os espíritos estão falando. As pessoas que estavam mortas estão voltando, estão contando histórias, estão dizendo muitas coisas. Inclusive, eles já tinham alguns cadernos escritos com mensagens e entregaram para esse professor. E ele foi até uma dessas sessões na casa do senhor Fortier, e ali ele ficou impressionado, porque eram pessoas sérias, pessoas respeitáveis, não eram pessoas, digamos assim, iludidas, enganadas. A partir desses estudos, ele escreveu uma obra, né, contendo perguntas e respostas dirigidas a esses espíritos. Das mesas girantes começaram a surgir mensagens psicografadas. Se colocava uma prancheta com um lápis preso a ela, essa prancheta flutuava e escrevia na folha sozinha. Então, imagina o tamanho, né, desta possibilidade. A gente só fica imaginando como era extraordinário esse fenômeno. Mais tarde, os espíritos disseram que as pessoas não precisavam pranchetas, elas mesmas poderiam segurar o lápis e, através, né, do que eles chamaram de mediunidade, elas poderiam escrever, que muitas pessoas têm essa faculdade em si, já nascem assim. Então, Kardec passou a investigar o mundo espiritual e publicou em 1857, perdão, em 18 de abril, o primeiro livro dos Espíritos. Ele tinha 571 perguntas e respostas que ali indagavam: que é Deus? Não quem. Quem é alguém? É uma pessoa. Que é Deus? É a primeira pergunta que ele conseguiu chegar a uma resposta lógica. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então não é um ser, um velhinho de barbas brancas lá julgando os vivos e os mortos. Uma inteligência. É o primeiro princípio da doutrina espírita. A imortalidade da alma, o segundo princípio, né? Nós nunca vamos morrer, morre o nosso corpo. A comunicabilidade dos espíritos, que é uma faculdade que todos os espíritos têm de entrar em comunicação com nós que estamos aqui. A pluralidade das existências, ou o que a gente chama da reencarnação, que inclusive foi o tema da nossa, né, 16ª Semana Espírita, recentemente, comemorando os 80 anos da casa. Também a pluralidade dos mundos habitados, os espíritos dizendo e nos falando que não há vida só na Terra, há vida em outros planetas também. A Terra é uma das moradas, como o próprio Jesus falava: há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós temos aqui a Terra, uma das moradas. Inclusive, os espíritos classificam, conforme o grau de evolução dos planetas, a possibilidade evolutiva. Nós temos planetas inferiores ao nosso, primitivos, onde podemos dizer que era a nossa Terra, a época das cavernas, os homens das cavernas, e temos mundos mais adiantados que o nosso. O nosso estaria no segundo degrau da evolução, o mundo de provas e expiações. O que significa? Nós somos aqui matriculados numa escola onde passamos por testes todos os dias e aonde enfrentamos os reflexos, as consequências das nossas escolhas de outras vidas. A expiação é uma palavra que significa experimentar novamente. Você fez a tua comida, você vai ter que experimentá-la. Então a gente tem na nossa realidade várias leis que governam toda a vida. Uma delas é a lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos gera uma consequência. E a nossa vida muitas vezes tem consequências desagradáveis, não por escolhas dessa existência, mas de outras. Então, esse é um princípio espírita também. Então, os princípios básicos são esses, né? A existência de Deus, da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, que é a reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados. Então, são princípios que a gente aprende e divulga, né, através do Espiritismo. O que é necessário para uma pessoa da comunidade participar da sociedade espírita? Só querer ir.
Todos, né, são convidados, têm acesso, não há nenhum tipo de restrição. Inclusive, há muitas pessoas e outras filosofias e outras correntes religiosas que chegam à casa espírita e até perguntam: olha, eu sou católico, eu posso participar? Claro, eu sou evangélico, eu sou. Não há incompatibilidade Não de... há, não há. Todos são bem-vindos, todas as pessoas que desejam conhecer mais sobre a sua própria vida. Porque a doutrina espírita ela responde de uma forma talvez mais lógica, mais racional, quem nós somos, para onde nós vamos, da onde nós viemos, o que é a vida, o que é a morte, qual é o sentido da dor, do sofrimento, por que que nós enfrentamos dificuldades no nosso caminho e, acima de tudo, o que que nós podemos fazer. Já que nós estamos aqui nessa escola, nós devemos ser orientados de como aproveitar bem, né, dessa estada, porque é uma escola interna, em que todos chegaram um dia e ninguém vai ficar para sempre, né? Eu sempre falo isso. A única verdade absoluta da vida é que um dia nós não estaremos mais aqui, né? Tudo é relativo, se o governo vai ser esse ou aquele, se vai aumentar a temperatura do planeta ou não, se vai ter guerra ou não, mas quem não tem essa convicção de que um dia vai partir? Então, se nós estamos aqui e vamos partir, é importante sabermos, né, como viver bem aqui, como aproveitar bem essa estada e o que que nós vamos encontrar depois. O que que eu gostaria de viver na minha realidade, que é a realidade verdadeira. Nós estamos aqui na Terra por um período muito curto. A nossa existência mais prolongada é sem o corpo. Existe um pesquisador chamado Hernani Guimarães de Andrade que ele estudou lembranças espontâneas de vidas passadas, que é muito frequente na infância, entre os 3 e 6 anos. Juntamente com um psiquiatra norte-americano, o Dr. Ian Stevenson, que passou a estudar essas lembranças, então ele fez um levantamento sobre aquelas memórias que as crianças tinham de outras existências e passou a fazer um gráfico. Quanto tempo entre uma vida e outra nós, né, temos? Quanto tempo leva para nós voltarmos depois que desencarnarmos, depois que nós morremos? Então ele chega a concluir o seguinte, devido a essas experiências, né, que eles relataram. O Dr. Ian Stevenson escreveu um livro chamado A Reencarnação, onde ele tem estudos científicos. Ele não era espírita, ele era um cientista, de 2.500 casos de lembranças de vidas passadas, que era possível comprovar que aquelas informações que as crianças transmitiam não eram fantasias, eram possíveis. Eram muitos dados, muitos detalhes para você dizer que era uma invenção, que ela viu em algum lugar, alguém falou e ela ficou imaginando. Então ele diz, num, né, intervalo de 1.000 anos, nós temos mais ou menos 600 a 700 anos na espiritualidade. E o restante entre uma encarnação e outra, que pode ser de 1 ano, um dia, de 100 anos, né? A gente vê raramente alguém passar dos 100, mas nós passamos mais tempo na espiritualidade do que aqui no. Na espiritualidade não tem medida de tempo. É diferente o tempo, né? A sensação do tempo. E para nós termos uma ideia, Alduir, é interessante, né? Se nós estamos num momento de lazer agradável, parece que as horas fluem, né? E se estamos em férias, então mais rápido ainda. Quando estamos num lugar difícil, de dor, de sofrimento, como num hospital, internados, numa UTI, aí o tempo parece que não passa, né? Então o tempo, ele é relativo. Como é que nós contamos o tempo aqui? A Terra dá um giro em torno dela mesma. Foi convencionado que isso seria 24 horas e alguns minutos. E nós temos essa necessidade de marcar o tempo para podermos nos organizar. Na espiritualidade é diferente. A relação de tempo, ela é mais da percepção da pessoa, né, do que ela experimenta de bem-estar ou mal-estar. Então, para alguns anos a espiritualidade pode parecer uma eternidade. Para outros, um piscar de olhos, depende do que você está fazendo, em que situação tu te encontra. Flávio, o que que é o espírito? O espírito, ele é uma centelha divina. Nós temos uma consciência que independe da matéria e que é criada por Deus. A definição que os espíritos nos trazem através da pesquisa de Kardec é uma centelha, é uma luz, mas é uma luz que tem consciência, é uma luz que tem razão, que tem todo um potencial para se desenvolver e que precisa, naturalmente, para poder se desenvolver de uma forma física. Essa forma física, o nosso corpo, então ele é algo que está
possível em nós a partir dessa centelha. Ou seja, o espírito, que é criado por Deus, ele precisa da experiência da matéria e vai agregando a ele próprio, como um ímã, os elementos materiais para poder se manifestar. Então, no ser humano, nós temos uma realidade triuna. Nós somos um espírito imortal com consciência que nunca vai desaparecer, que fomos criados simples, ignorantes, todos nós sem saber coisa nenhuma, em algum momento dessa realidade divina. Uns têm mais caminhadas, outros têm menos tempo, mas Deus, segundo o mundo espiritual, cria o tempo todo, nunca deixou de criar. Então nós temos essa centelha divina que tem um outro corpo que a acompanha, chamado perispírito. Então ele une essas partículas que dão a ele a forma que nós conhecemos, a forma humana. E quando encarnados, esse perispírito organiza, é o modelo que organiza a nossa vida biológica. Como é que funciona isso? Nós vamos lá, né, ter o processo da reencarnação. Então tem o óvulo que é fecundado pelo espermatozoide. E aquela centelha divina, aquela luz vai agregando todos os elementos orgânicos, todo o genoma, toda a genética do pai, da mãe, como num ímã, vai puxando célula a célula até formar esse corpo. Então, nós temos uma realidade, muitas vezes, tão desconhecida para nós, que no nosso corpo nós temos 7 trilhões de células. Todas elas são pequenas indústrias, pequenas usinas de força ligadas a esse espírito para cumprir uma finalidade aqui no mundo físico. Um corpo que vai, naturalmente, quando houver a necessidade do espírito deixá-lo, se desagregar e formar outros elementos da natureza, porque na vida nós aprendemos isso lá na escola, né? Uma teoria física, é uma verdade, né? No mundo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Há uns dias atrás, ouvindo um médico que é cirurgião oncológico, o Dr. Marco César, ele é médium e trabalha há mais de 40 anos no espiritismo, ele pediu para um amigo físico, né? Se possível, ele tinha uma curiosidade. Quanto de energia nós temos em nós? Nós desconhecemos a nossa realidade. Se nós temos 7 trilhões de células, aproximadamente nós temos 8 octilhões de átomos. Daí ele pensa, né, na necessidade. O espiritismo é ciência, né? Então é uma filosofia, é ciência e é religião. Como ciência, tem muitas pessoas que investigam tudo que nós somos. Então, se eu pudesse mensurar quanto de energia eu tenho no corpo, partindo dessa, né, informação, que nós temos 8 octilhões, né? Ou seja, 1 milhão vezes 1000 vezes 1000 vezes 1000 vezes 1000 até 8. Então, esse físico, amigo do Dr. Marco César, nos diz assim: o que nós temos de átomos no corpo é o equivalente a 601 anos da Itaipu funcionando no potencial máximo de produção de energia. Flávio, quando há a desencarnação, ou seja, o espírito sai do corpo, para onde ele vai? Aí nós temos as possibilidades, né? Porque a realidade ela é muito condicionada às nossas escolhas. Há uma grande maioria das pessoas que não tem sequer vagamente uma ideia do que é a vida, que são extremamente ligadas ao material. É uma pessoa que trabalha, que cuida dos seus negócios, da sua vida familiar, como nós falamos, que se alimenta, dorme, pratica sexo, e a vida é isso. E que tem na sua mente a ideia de que morreu, termina tudo. E a nossa mente, ela é autora da realidade. Por isso o próprio Cristo dizia: onde está o teu pensamento, onde está, né, os teus desejos, ali estará, né, a tua realidade. Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Então a pessoa que desencarna, muitas vezes ela deixa o corpo sem perceber que morreu. E ela continua por aí, voltando para sua casa, frequentando os lugares que ela gostava, sem ser vista e sem perceber. E há muitos processos e nós, nos nossos atendimentos a esses espíritos que a gente considera sofredores, porque estão inconscientes da sua realidade, em sessões mediúnicas de intercâmbio, nós tivemos várias vezes Ele não pessoas encarna, relatas. então, em outro corpo. Ainda não, porque ele não conseguiu ainda chegar a um plano espiritual onde ele vai poder rever a sua vida, fazer todo um processo, né, de reelaboração de novas caminhadas. Então ele fica por aí perdido.
Haviam situações que nós tivemos, né, de sessões mediúnicas, que o médium está lá, como nós estamos aqui, o médium entra no estado de transe, a sua consciência muda e um espírito começa a falar por ele. Isso é um fenômeno de psicofonia, vulgarmente conhecido como incorporação, porque nenhum espírito entra dentro de um corpo. Ele não tem esse acesso. Já tem alguém habitando esse corpo, ele não pode entrar no mesmo lugar. Lei física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço. Mas ele se aproxima tanto daquele médium que ele entra em comunicação pelo pensamento e muitas vezes muda até a fala, até o tom de voz. E muitos desses espíritos chegavam das nossas experiências práticas do espiritismo dizendo assim: eu não sei o que está acontecendo comigo. Lá em casa ninguém fala comigo. Eu estou doente, eu estou com sede, eu estou com fome, ninguém me dá comida, ninguém me dá água, eu estou tão fraco que eu não consigo pegar as coisas. Eu não sei como é que eu vim parar aqui, que os espíritos amigos é que conduzem essas entidades sofredoras até a casa espírita, que ela funciona também como um poço de socorro. Numa cidade como nós temos a casa espírita, é o primeiro lugar onde os espíritos vão para serem ajudados depois da morte. E algumas pessoas relatavam isso, né? Eu não sei o que eu estou fazendo, eu acho que eu fiquei louca, né? Ou louco. Eu sei que ninguém fala mais comigo. Eu chamo e ninguém responde. Ele não se dava conta ainda que tinha, não estava mais no corpo. Uma entidade, uma vez, disse algo muito curioso e ao mesmo tempo doloroso. Mas eu estou com problema e quando essas entidades chegam para a sessão mediúnica, algumas vezes elas pensam que estão indo para um hospital ou para um consultório médico, porque a percepção delas é diferente, né, daquilo que está acontecendo. Ah, vocês são médicos? Eu estou num hospital? Então me expliquem, eu estou sonâmbula, dizia essa mulher. Por quê? Porque todo dia eu durmo em casa e acordo no cemitério. Aí eu tô lá, eu acordo deitado em cima de uma sepultura e eu fico assustado, eu saio correndo, gritando, eu volto para casa e ninguém me explica isso. As pessoas acho que já foram trabalhar. De repente eu adormeço e acordo no cemitério. Então ela tinha esse drama. Estava ainda presa às sensações da matéria, ao seu corpo, e não conseguia nem entender que tinha morrido. Então essa é uma possibilidade. Como tem a possibilidade das pessoas mais espiritualizadas, que ao desencarnarem, elas percebem os espíritos que as antecederam, o pai, a mãe, um esposo, às vezes um filho, um amigo, que vem e fala com ela e ela consegue visualizar e recebe essa informação. Tu já concluíste a tua missão, vem comigo. E são conduzidas às cidades espirituais que existem. Quando nós éramos católicos, nós ouvimos falar de um céu e de um inferno. Morreu, vai para o céu, vai para o inferno. Os espíritos dizem que não há céu e não há inferno. Inferno, como o próprio Papa João Paulo II dizia, é um estado de consciência. Não tem pessoas que vivem um problema tão grande aqui na Terra que dizem, eu estou vivendo um inferno, né? Porque é um estado de consciência. Mas existem regiões nas cidades, como qualquer cidade, onde tem lugares bonitos e tem periferias perigosas, desprovidas de beleza, com muita sujeira. O mundo espiritual não é diferente. Em cada cidade física tem uma cidade espiritual. Ou a gente vai para lá e vai continuar estudando, trabalhando, ou nós ficamos aqui mesmo, presos aos nossos desejos, às ambições, aos apegos, inclusive de pessoas que não conseguem sair de perto nem dos familiares. E às vezes essa presença as fazem sofrer também. Porque se eu desencarnei, se eu morri de uma enfermidade qualquer e ainda estou preso a essa enfermidade, a pessoa que vive comigo pode começar a registrar as dores que eu tinha, o mal-estar, todo o sofrimento que eu passei. Então é muito comum, Aldoir. Mas as cidades espirituais, e quem quiser entender um pouquinho, até de uma forma mais ilustrativa, assista o filme O Nosso Lar, que foi um médico desencarnado, André Luiz, que fazia, né, essa ponte com o Chico Xavier. Ele trazia as impressões da história dele, como ele chegou na pátria espiritual depois que ele morreu. E continua escrevendo muitos livros, né? Toda uma série de livros com o Chico. Então nós temos cidades, segundo André Luiz, o nosso lar mostra isso, que tem hospitais para onde vão as pessoas doentes, continua o tratamento ainda, para tratar esse corpo perispiritual, que é o primeiro corpo que nós temos. Nós deixamos o físico e vamos com esse corpo, que ele é mais sutil, mas ainda é material. Tudo que acontece no corpo físico fica impresso nesse corpo. E todas as impressões que nós trazemos de outras vidas no corpo perispiritual vão migrar para o corpo físico.
São aquelas enfermidades que a gente chama oportunas, oportunistas, que aparecem que a pessoa não fez nada. Não entende como é que apareceu aquela doença. Já estava no corpo perispiritual. E o corpo físico, ele vai drenando, ele vai como sugando essas imperfeições para a evolução do espírito, para que ele fique cada vez mais iluminado, mais purificado. Então, André Luiz fala: tem hospitais, tem escolas, não vai ter empresas, nem indústrias, a gente não precisa de matéria, nem de dinheiro. Tem água, tem parques, tem casas, nós moramos, nós temos jardins. É tão interessante que na última obra desse espírito chamado André Luiz, chamado A Vida Continua, tem até um filme sobre esse livro, muito interessante. Tem a história de uma personagem chamada Evelina e o Ernesto Fantini, que eram pessoas que se encontraram no hospital antes de uma cirurgia oncológica, os dois tinham um problema de câncer e depois desencarnam. E eles, nessa história do livro, né, que é real, ele muda o nome dos personagens para não identificar, mas os dois dizem assim, começam a conversar lá numa pracinha do hospital. Ah, eu tô com um pouco de receio, mas será? O que que tu acredita? E se nós morremos? Bom, se nós morremos, vamos tentar nos encontrar para ver se o que a gente acredita sobre a vida é realmente. E eles realmente desencarnam. Quando eles saem da cirurgia, eles acham que foram transferidos para outro hospital, porque eles despertam no hospital. E é muito mais bonito, a tecnologia é extraordinária. Eles ficam surpresos com aquilo, só eles começam a desconfiar. Tá, mas e cadê os nossos familiares? Mas será que nós enlouquecemos e fomos levados para um hospital psiquiátrico diferente? E começam a investigar. Depois de 6 meses, eles se dão conta que não estão mais vivos. E quando eles recebem essa informação, eles dizem: não, você está querendo brincar comigo. Aqui tem pedra, aqui tem calçamento, aqui é o caminho, aqui tem flor, aqui eu como, né? O alimento é um pouco diferente, é um caldo, uma espécie de uma sopa. Aqui tem água. Como é que eu estou no céu? Porque a ideia católica do céu é muito vaga. É tudo real, é tudo. Se eu pego essa caneca, ela tem peso, ela tem textura. Se eu tomo essa água, ela é água. E ela fica tão surpresa, Evelina, que chega a pensar que enlouqueceu, que querem que ela enlouqueça. Depois ela se dá conta, ah, então eu morri. Depois ela vem visitar os familiares na Terra, ela vem cumprir missão junto com Ernesto, ela começa a entender o porquê de cada coisa. Então, a doutrina espírita nos revela isso. Para onde nós vamos? Ou ficamos aqui, ou vamos para essas cidades, ou vamos para lugares como André Luiz, que ficou 8 anos vagando numa região sombria, escura, porque ele, por fumar e beber, acabou desenvolvendo um câncer de intestino que acelerou o processo da desencarnação dele. Ele morreu antes do tempo. Então ele chega e é acusado de suicida e vê vales tenebrosos, sofrimentos, pessoas chorando, gritando. Durante 8 anos ele vaga tentando encontrar algum lugar até entender o que aconteceu, até fazer uma prece a Deus e ser recolhido para esse lugar que é o nosso lar, uma das cidades espirituais que fica sobre o Rio de Janeiro, onde ele morava, né? Então é fantástico, né? A gente vai entendendo isso e vai começando a ver a lógica dessas informações de um Deus que é Pai, que é bondade, que é amor, que não castiga, não maltrata ninguém e não abandona seus filhos. Não, agora você foi mal, vai para o inferno, vai ficar queimando aí para o resto da eternidade. Não existe isso. O que é mediunidade? Mediunidade, Alduir e os amigos que estão nos acompanhando, é uma faculdade, é um dom, é um talento, é algo que nasce com a pessoa. A mediunidade, ela vem da palavra médium, que significa intermediário, alguém que faz a ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. É alguém que tem a capacidade de entrar em comunicação com os espíritos. Esse é médium. Nem todo É médium uma exceção? é algo É diferente. Hoje, o diferente. Dr. Alexander Almeida, que é um psiquiatra aqui do Brasil, ele é professor da Universidade de Juiz de Fora, ele é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e Latino-Americana, então um homem respeitado na ciência. Ele fez uma tese de doutorado na USP diferenciando esquizofrenia de mediunidade. Com um grupo de médiums, ele foi mostrando quais as diferenças da pessoa que tem uma alucinação visual. Ela vê coisas que não existem, ou auditiva, ou vê coisas que não existem. E de um médium, que é uma pessoa comum, uma pessoa que trabalha, que não é desajustada, que não é desequilibrada, que é perfeitamente enquadrada nos padrões que a gente fala de saúde. É uma pessoa normal, saudável, com as suas dificuldades, naturalmente, porque ele não é privilegiado, mas que tem esse dom, esse talento, essa faculdade de entrar em comunicação com os espíritos.
como o exemplo do Chico Xavier. Ele tinha, né, a vidência, ele via os espíritos, ele falava com eles, ele escrevia. Ele escreveu 450 livros, o Chico, sem ter a quarta série do primário. Qual é a chance lógica de um ser humano comum escrever um livro sem ter estudado nunca? E não era um gênio. Ah, não, era um superdotado, né? Não, era uma pessoa comum, simples. Assim como o Chico, que é psicógrafo, temos milhares de pessoas espalhadas pelo mundo todo, talvez milhões, que têm essa faculdade desenvolvida de ver espíritos e ouvir espíritos, de entrar em contato pelo fenômeno da psicofonia, que a gente chama vulgarmente de incorporar espíritos. Então, a mediunidade é esse talento que nasce com a pessoa. Dr. Alexander Almeida está mapeando o código genético dos médiuns e ele tem uma descoberta científica sobre isso. O código genético do médium é diferente dos familiares, dos amigos. Ele conseguiu identificar no gene físico da pessoa que é médium algo que não tem nas pessoas que não são médios. Então já está hoje a ciência comprovando que até no DNA é possível identificar um médium. Ele é diferente. À luz da doutrina espírita, Flávio, o que que acontece com os espíritos em eventos assim como as guerras, como a matança dos judeus na Alemanha? Tem alguma explicação para isso? Não. As guerras, elas são frutos ainda da falta de evolução do homem, né? Quando nós entendermos a lei divina, quando nós a praticarmos, as guerras desaparecerão. Porque ela é sempre fruto do orgulho e do egoísmo, a raiz de todo o mal, onde alguém se coloca numa posição de poder, querendo subjugar os outros à força. Então, as guerras, elas são consequências ainda da brutalidade, da falta de evolução, da animalidade do homem. E Mas e os espíritos? os espíritos que fazem parte das guerras, eles muitas vezes são jogados a essa circunstância, né? Por necessidades de aprendizado, porque nada que nós fazemos ou deixamos de fazer na Terra gera, né, uma consequência. E nós temos necessidades de estar em todos os ambientes, em todas as situações possíveis, para aprender a lei divina e discernir o bem do mal. Então, se somos espíritos materialistas, se eu desencarno na guerra, eu continuo guerreando na espiritualidade, porque a vida espiritual não difere muito da vida física. Os espíritos dizem a Terra é uma cópia mal feita do que existe no mundo espiritual. Ah, então tem guerra no mundo espiritual? Tem. Quando existem regiões, né, onde as pessoas se reúnem com esses propósitos maléficos, com essa animalidade, essa falta de evolução, eles estão lá também em conflito, né? André Luiz fala isso. Então nós temos pessoas que nas guerras sofrem muito. Ah, se a pessoa desenvolveu um ódio pelo seu inimigo, ela continua odiando mesmo depois da morte, que nós chamamos isso de processos obsessivos, que pode acontecer com qualquer um de nós, se nós deixamos alguém nessa vida, né, com ódio da gente, nos desentendemos, não nos perdoando, quando essa pessoa desencarna, ela pode continuar nos perseguindo, continuar querendo se vingar, nos maltratar. E na guerra acontece o mesmo, né? Na vida, se eu entendi a tua colocação, nós temos muitas questões que são frutos ainda da falta de evolução. Não que Deus planejou isso, mas Deus nos dá a liberdade de escolha, que é uma das leis divinas, a lei da liberdade. Nosso livre-arbítrio, ele é relativo. Nós temos, achamos que temos uma liberdade total, mas não temos, não. Nós temos uma liberdade condicional e ela é muito ligada à nossa evolução. Quanto mais evolução o espírito é, mais livre ele é. Porque quanto mais ele segue a lei de Deus, menos ele tem necessidade de estar em situações difíceis que aprisionam o seu corpo, a sua consciência. Então nós temos hoje, né, esses conflitos pelo mundo, muito mais pela nossa falta de evolução. E aí entra a doutrina espírita, porque ela vem para mudar o mundo. Ela é a terceira revelação de Deus para o homem. A primeira foi Moisés, que traz o primeiro código moral, os 10 mandamentos que apresentavam o Deus único, um Deus que era Senhor e que era a autoridade máxima, punitivo, que castigava, que impunha medo, mas foi necessário para dar um salto na evolução do mundo primitivo para um mundo um pouquinho melhor, que é de provas e expiações. Vem Jesus e traz um outro conceito de Deus. Ele não é um ser severo, um senhor que exige obediência ou maltrata, escraviza, um Deus que pune e castiga. Ele é um pai amoroso que ama e perdoa. E quando Jesus apresenta essa ideia de Deus, ela não é bem aceita. Até não é aceita até hoje lá
né, em Israel. Ele é um judeu que não foi reconhecido como missionário. Só lá, em todo o mundo, ele é conhecido como Salvador, alguém que veio para mudar o mundo, para trazer uma outra verdade. Ele veio para dizer: a vida não é só física, eu vou voltar, eu vou dizer para vocês. Depois que ele partiu, em 3 dias eu vou voltar. E ele aparece entre os discípulos. Ele não bate na porta lá com seu corpo ressuscitado. Se ele estivesse ressuscitado, como é que ele ia aparecer? Ele teria que bater na porta. Os apóstolos estando lá com medo do que iria acontecer se eles seguiam aquele homem. E aquele homem foi considerado um malfeitor, eu sou cúmplice, né? Então vai acontecer comigo a mesma coisa. Ele aparece e diz: a paz seja convosco. Está lá textualmente, né? Nas Escrituras. E quando Tomé disse: eu não acredito, só se eu tocar, Jesus volta a aparecer. Vem, Tomé, toca aqui. É uma faculdade do espírito poder aparecer? Sim, a mediunidade mostra isso. Tem espíritos que aparecem, como nós estamos nos vendo assim. Tem espíritos que aparecem diferentes, né? Mais sutis. Tem espíritos que podem ser tocados. A gente chama isso o fenômeno de tangenciabilidade, que foi estudado por um pesquisador, um físico inglês chamado William Crookes. Ele foi contratado pela Universidade de Oxford, lá no século XX, no início do século XX, para desmistificar a mediunidade. Olha só, aquilo estava se espalhando de tal forma pela Europa, né, e com o Livro dos Espíritos e as outras obras de Kardec, e muito mais, que começou a preocupar. Tinha muito charlatanismo, porque tem muita gente que diz que vê e não vê, que usa isso para ganhar dinheiro, para iludir as pessoas. Tem sim. Não é só médium, não é só médium espírita. Tem médium na Igreja Católica, tem médium ateu, né? Tem um João de Deus da vida, que é o médium que se perdeu ao longo do caminho. Mediunidade não é sinônimo de santidade, é uma faculdade, é neutra. É como uma arma, tu pode usar para proteger ou para matar, para tirar a vida de alguém. Então, William Crookes vai ver uma médium chamada Kate Kim, e ela provocava um fenômeno de materialização. O espírito se materializava a partir dos seus fluidos, as suas energias, que a gente chama de ectoplasma. Pode pesquisar lá no YouTube, William Crookes. Ele fotografou esse espírito materializado mais de 40 vezes. Então, nunca ninguém viu um espírito, nunca ninguém registrou, nunca a ciência provou. Não é verdade, não. É o que nos querem transmitir. Ele levou 10 pessoas juntas de áreas diferentes do conhecimento para não ser enganado e iludido. Quando o espírito estava materializado, através dos fluidos da médium, ele se tornava tão tangível como nós. Olha só o que ele fez. Ele mediu a pressão arterial do espírito. Ele fotografou o espírito, ele mediu o batimento cardíaco, ele tirou um raio-x do pulmão dela, porque esse espírito é de uma jovem de 23 anos que falou que teria morrido de um problema no pulmão e apareceu até no raio-x. Então, depois de tudo isso, ele diz: não, não é mistificação, não é charlatanismo, é uma verdade. É um fenômeno que atesta a vida após a morte. Está lá tudo registrado. Como é uma universidade de cunho católico, Oxford é a mais antiga do mundo, eles engavetaram e então, ninguém pode saber disso. Acabou vazando. Tem fotos, inclusive, imagens, né, desse que é um dos investigadores do mundo espiritual. Então, quando nós falamos, né, na vida espiritual, é uma vida rica, é uma vida bela, é uma vida que completa a nossa realidade, que é muito imperfeita se nós analisarmos a vida só do ponto material. Flávio, nós poderíamos continuar Uhum. com mais tempo para conversar, porque o assunto realmente é interessante. Quem sabe mais adiante você volta aqui. Mas para finalizar, só mais uma pergunta que a gente ouve popularmente. Vou fazer um passe. Vou lá no Centro Espírita fazer um passe. O que é fazer um passe? Muito bem. Então, quando nós vamos estudar a vida do Cristo, e o Espiritismo ele é cristão, ele não é algo à parte. Qual é a referência do Espiritismo? É Jesus. Kardec, inclusive, ele republica o Livro dos Espíritos na sua edição como conhecemos hoje, com 1019 perguntas e respostas, e uma delas é: qual o tipo mais perfeito que Deus nos deu como guia e modelo? E eles afirmam o mundo espiritual: Jesus. Por quê? E o que Jesus fazia? Ele não só pregava a lei de Deus, mas ele vivia. Ele não só falava do perdão, mas ele perdoava, inclusive lá na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E ele ensinava a lei divina, falava sobre Deus, orientava as pessoas e depois impunha as mãos para transmitir energias, curando as pessoas.
curando leprosos, cegos, paralíticos, fazendo aquilo que a gente fica imaginando e dizendo é um milagre, que na verdade é um fenômeno natural provocado por pessoas que têm essa missão e que ao longo da história da humanidade estão espalhadas pelo mundo. Tem muitas pessoas que fazem isso. Nós fomos muitas vezes agraciados com isso. Quando íamos ao benzedor, o que ele é? Um médium de cura que faz as suas preces e a sua energia potencializada pelos espíritos amigos que atuam sobre ele, curam as pessoas. Como não tinha muito acesso à medicina, tinham muitos benzedores, né, que faziam esse papel enviados por Deus. Ao longo da história do mundo, então, muitas pessoas fazem isso. Quando nós vamos a um centro espírita, o passe é alguém que vai orar, impondo as mãos para que essas energias sejam canalizadas, que não são dele, do mundo espiritual, para a pessoa que está ali buscando aquele recurso. E a pessoa, quando busca Deus na sua prece, do seu jeito, não tem fórmula mágica, é só a vontade de entrar em comunicação com esse poder, com essa inteligência. Então ela está permeável e essas energias, essas vibrações chegam à pessoa e provocam efeitos salutares, calmantes, curadores, né? Dando a ela coragem quando ela não tem, paciência, despertando as suas potencialidades, as suas melhores, né, possibilidades, virtudes, energias. Então, o passe nada mais é que uma transmissão de energias boas, salutares. Então, a pessoa vai no centro espírita, o que ela vai encontrar? Não vai encontrar fenômeno. No passado eram necessários, depois estudados. Então, nós temos os livros que nos ajudam a entender. Nós não precisamos mais ver para crer. Hoje nós precisamos aprender, né, entender, precisamos crer para poder entender. Não precisa mais ver para crer. E os resultados do passe? Os resultados eles trazem conforme a própria pessoa se dispõe, conforme a sua fé, equilíbrio, bem-estar, mais saúde, mais força, mais coragem para ir em frente nas suas dificuldades. Inclusive, ele é muito recomendado para quem está com algum problema de saúde ou problema psicológico. Algumas vezes existem problemas espirituais, como nós falamos da obsessão e o passe, ele começa a desvincular aquela pessoa que está vítima de uma perseguição do seu perseguidor, que vai ser ajudado, não vai ser expulso, não um exorcismo. E a pessoa vai lá e não vai perceber coisa nenhuma, né? O passe, a pessoa senta lá numa cadeira e ela se concentra, fecha os olhos e ela só experimenta aquele bem-estar. Ela não vai ter arrepio, não vai ter mal-estar, não vai ter visão, ninguém vai incorporar no espírito e falar coisa para ela. E esse passe espírita é assim, é uma transmissão de energias. Então a pessoa vai no centro, o que que ela encontra lá? Uma escola. Ela vai ter lá um lugar tranquilo, com uma música calma, ela vai ver uma palestra, ela vai orar, em torno de 30 minutos, dura uma sessão doutrinária. Depois, se ela quiser, ela vai lá receber essa energia, porque ela não é obrigada. E assim ela vai ter um bem-estar maior, vai ter aquele encontro com ela mesma para continuar a sua vida, né? Cada vez mais lúcida, mais consciente. Então, o passe é isso, né? Ele não é algo mágico e que vem para tirar todos os problemas da pessoa. Na Semana Espírita tivemos um conceito muito interessante que veio lá da nossa palestrante, a Cíntia Vieira da Silva, né? Ela vem de Goiânia, ela trabalha com música, ela é mestre em educação, e ela fez uma pesquisa com jovens espíritas, perguntando o que significou, o que significa o espiritismo na sua vida. E ela traz o depoimento de uma jovem de 18 anos que diz assim: o espiritismo na minha vida eu poderia dizer que é como se eu estivesse num quarto totalmente escuro, totalmente desorientada, que não enxergasse coisa nenhuma, nem a porta nem a janela, não soubesse me localizar lá dentro. E o espiritismo é essa luz que quando vem eu começo a enxergar tudo. Aonde está a porta, a saída, onde está a janela, aonde estão as coisas. Ao mesmo tempo eu olho toda aquela bagunça, tudo aquilo desorganizado, toda aquela sujeira, até os bichos que estão lá dentro, que quando eu estava no escuro eu não via. Então ela diz assim: o Espiritismo na minha vida é essa luz que não veio para resolver os problemas, mas veio para me mostrar o que eu tenho que fazer para viver melhor, para tirar aquela sujeira, para arrumar a bagunça, para dar um outro caminho para a minha vida, né? Então o Espiritismo é isso, é uma ciência, uma filosofia, uma religião que nos fala quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que é a vida, o que é a morte, o que é a dor. Olha, são 1019 perguntas no Livro dos Espíritos que respondem
todas as indagações filosóficas que até hoje ninguém tinha respondido. Vem depois o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre Jesus e toda a sua mensagem, o significado das bem-aventuranças. Como é que alguém pode ser feliz por estar aflito? Bem-aventurados os aflitos. Como é que alguém pode amar os inimigos? Qual é o caminho, o que se quer e o que se pode entender para o bem-aventurados os pacíficos, os mansos, os puros de coração? Toda a explicação do que Jesus quis dizer e que muitos até hoje não entenderam. Aí veio o livro dos médiuns, que é um estudo sobre mediunidade, como é que ela se manifesta, em que forma as mais comuns, porque é muito grande o espectro do médium, né? Tem médium intuitivo, médium psicográfico, médium audiente, médium vidente, né? Nós temos também todo um estudo ali da mediunidade, que é, na verdade, o estudo psicológico da alma humana. Nós temos uma outra obra chamada O Céu e o Inferno, que desmistifica a ideia do céu e do inferno e fala sobre o destino das criaturas. Pegando exemplos práticos, Kardec investiga lá. Ah, o Flávio desencarnou lá em Lagoa Vermelha. Chama o Flávio aí na sessão mediúnica. Flávio, se você pode nos atender, tu poderia vir aqui. Aí o Flávio se manifesta através do médium. Como é que tu tá? O que que tu encontrou depois que morreu? Como é que tu viveu aqui na Terra? Tu tá feliz? Tu não tá? O que que tu tá vendo aí, né? Então era uma espécie de uma investigação. Então ali ele evocou pessoas de bem que ele conhecia, pessoas que eram considerados malfeitores, que estavam presas, pessoas que foram assassinos, pessoas que foram suicidas. E ele vai mapeando todo o roteiro da nossa vida espiritual. Através desses exemplos, a gente pensa mais ou menos o que eles fizeram, o que eu faço, para onde eu posso ir, né? Também veio a Gênese, que fala sobre os milagres do Cristo, sobre a origem do mundo, do planeta, como a vida surgiu e como ela se manifesta em todas as esferas. Então, essas 5 obras formam a doutrina espírita. E todas as obras psicografadas pelo Chico Xavier, né, que são 450. Hoje temos o médium Divaldo Pereira Franco, que ainda com 95 anos continua trabalhando e está, né, entre os médios mais produtivos, viajando pelo mundo todo. Ele tem mais de 8.000 conferências pelo mundo afora e tem mais de 200 obras psicografadas. Então aí nós temos a doutrina espírita como esse instrumento de consolação, de orientação. Para quê? Para que o homem seja feliz, para que não perca a sua existência no vazio, para que não faça o mal para si e para os outros, para que o mundo se torne um mundo melhor. Então esse é o grande objetivo da doutrina, essa comunicação com os espíritos. Todo esse processo de entendimento da vida é para que nós possamos realmente seguir os exemplos de Jesus. Por isso que a doutrina espírita é a terceira grande revelação do homem. É aquele consolador prometido por Jesus que diz: Eu não mais ficarei com vocês, mas enviarei um outro, o Espírito de verdade, o Consolador. E não vem em forma de uma pessoa, vem em forma de uma, né, pleiade, de um grupo enorme de espíritos que vêm nos orientando e instruindo sobre a vida, né? Então, essa é a beleza dessa doutrina, como o senhor falou, né? Que é apaixonante, que a gente poderia ficar aqui horas, né, Exato. falando, e que é motivo dos nossos estudos. Então, a Casa Espírita, como escola, ela tem as palestras abertas a todas as pessoas, nós chamamos sessões públicas doutrinárias, nas segundas e sextas à noite, às 20 horas, e quarta, 2 da tarde. Toda semana, independente de ser feriado ou não, o centro está aberto. Meia hora antes da quarta-feira, nós temos uma conversa fraterna para quem quer um esclarecimento, está com problema, precisa de auxílio. Na segunda e na sexta de noite, 1 hora antes, tem um atendente fraterno, que é uma pessoa treinada para nos orientar. Tem grupos de estudos, agora em março a gente retoma, né? Daqui a uns dias, os estudos para quem quer entender e estudar a doutrina. Nós temos grupos de evangelização no sábado à tarde, que começa com a evangelização do bebê. Antes dele nascer, lá a mulher grávida já está lá, nossa, né, mãe gestante, recebendo os ensinamentos da doutrina espírita da forma adequada que a criança, que a mãe, e depois que as crianças de 3, de 4 e até jovens, adolescentes podem entender. Então, todo esse processo, né, são alguns dos, né, mecanismos ou dos trabalhos que a sociedade espírita presta, além de trabalhos assistenciais, de ajuda a pessoas que possam ter até outras dificuldades. Então, Alduir, a sociedade espírita é isso e talvez muito mais, que a gente não tem nem o tempo, né, necessário para aprofundar, né?
Nós poderemos mais adiante voltar Será a um este prazer. assunto. Muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço a felicidade, né, de ter, né, vocês aí como também colaboradores, né? A imprensa, ela é sempre fundamental para levar ao mundo as impressões, as lições, as verdades, aquilo que acontece, né? Então, eu como também trabalhei anos em rádio, eu sei da importância desse trabalho, né? E a gente pode levar coisas boas ou não, algumas vezes coisas que a gente não gostaria, mas é necessário. E essa é uma verdade, né, que consola, que liberta, que nos faz tão bem. E nós que estamos lá já há 30 e poucos anos, temos a felicidade, né, de transmitir isso, porque é algo que nos faz muito bem. A gente já viu muitas coisas nesse período, muitas vidas serem, né, salvas por isso. Muitas pessoas chegando lá no centro e dizendo: Olha, eu não sei mais o que fazer, eu já bati em todas as portas, vocês são meu último recurso. E a hoje estão bem equilibrados e continuando a sua vida. Então nós estamos lá para servir, para ajudar, sempre lembrando, né, a, a doutrina espírita, ela é uma verdade que liberta, não aprisiona. Por isso ela não cobra nada de ninguém. Todo trabalho é voluntário e nós que trabalhamos temos o prazer de colaborar, de manter essa estrutura e de ajudar a esse trabalho ser, né, levado adiante. As pessoas começaram lá tão, né, em 45 e essa casa foi edificada com a ajuda da comunidade, é uma casa da comunidade e está ali à disposição para ajudar as pessoas. Então sejam todos bem-vindos. Quem precisar de alguma informação, nos acesse, nos procure, que nós temos muitas lições belas aí para transmitir. Mais uma vez, muito obrigado a você. Nós conversamos aqui na Folha News com o psicólogo Flávio Alberto Weber, vice-presidente da Sociedade Espírita Teresinha de Jesus.